A paz do Senhor Jesus a todos. Que maravilha estarmos mais uma vez aqui para trazermos a nossa série Personagens Bíblicos. E hoje nós falaremos sobre Caim, um personagem forte, e precisamos analisarmos a sua vida, precisamos aprender do Senhor tudo aquilo que a palavra nos ensina. E nos nossos dias, eles são marcados pelo enfraquecimento dos ensinos cristãos. E atualmente a palavra de Deus tem sido questionada por filosofias, pensamentos humanos, por pessoas que realmente querem tirar a divindade da palavra do Senhor. E no livro de Gênesis, a corrupção humana era praticamente irreversível, porque quando o homem se entregou ao pecado, simplesmente o domínio do mal foi cada vez mais aumentando e parecia que não tinha mais solução. Mas Deus preparou tudo para que seus desígnios se cumprissem. E quando Eva teve Caim, ela disse: alcancei do Senhor um varão. E sabemos pela palavra que Caim foi lavrador da terra e trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E quando nós observamos essas ofertas, nós vemos que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E Caim, percebendo que sua oferta foi rejeitada, ficou muito irado e seu semblante ficou abatido. E ao acontecer isso, ao ser rejeitado, ele abriu a porta do seu coração para que o mal o dominasse. E nós precisamos compreender que a própria palavra do Senhor, ela nos diz assim, que de tudo que nós temos que guardar, que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede o mal, né? E nós temos que tomar cuidado com aquilo que vem do nosso coração. E com muita raiva e movido pela inveja, né? Ele não reconheceu o seu erro e friamente matou seu irmão como demonstração da sua rebelião. Nós precisamos ter cuidado com a inveja, porque nós sabemos que a inveja é um fruto da carne. E quando a carne opera, o Espírito do Senhor ele não opera. Então, Caim, ali, ele deixou a inveja se dominá-lo, né? Então, nós precisamos reconhecer que o homem precisa se achegar a Deus para que Deus se achegue a ele. E após matar seu irmão, Caim não foi punido com a morte, pois a misericórdia do Senhor permitiu que ele continuasse vivendo. Nós observando isso aqui, nós vemos que a misericórdia do Senhor, apesar de um ato tão tenebroso, tão cruel, o Senhor ainda permitiu que Caim continuasse vivendo. Mas ao derramar o sangue de Abel, Caim se tornou maldito. Por que ele se tornou maldito? Porque através da mão dele, a terra abriu a sua boca para receber o sangue de Abel. Isso se encontra lá em Gênesis 4, versículo 11, que o Senhor disse que ele se tornaria maldito. E após matar seu irmão, Caim não podia mais lavrar a terra, pois ela se tornara improdutiva para ele. Quando plantasse, a terra não daria mais o seu fruto, a sua força. E olha a consequência da inveja. Homens que conhecia,
Homens, como o que eu quero dizer, porque Caim e Abel conheciam a Deus. Porque se eles estavam levando oferta ao Senhor, é porque eles conheciam ao Senhor. Eles não estavam fazendo uma coisa por si só, mas a oferta que eles levaram, tudo isso nos mostra que eles foram ensinados por Adão. Mas o coração do homem, se ele não vigiar, se ele não cuidar, se ele não estiver em constante ligação ao Senhor, a própria palavra do Senhor nos diz assim, quando o Senhor, o próprio Deus, ele fala para Caim que eis que o pecado está à porta e, e nós teremos domínio sobre ele, mas se nós não dominarmos, ele nos dominará. O mal, ele está à porta e nós precisamos estar atentos. E quando nós olhamos para a vida de Caim, nós vemos uma pessoa que poderia parar e pensar e falar assim, não, eu errei, eu trouxe uma oferta que não agradou ao Senhor, eu vou lá, vou pedir perdão ao Senhor, vou lá preparar outra oferta, uma oferta melhor, e vou trazer ao Senhor e serei abençoado. E foi isso que o próprio Deus ele falou para Caim, dizendo assim, se tu fizeres o bem, não serás aceito, mas o duro do coração do homem é querer fazer a sua própria vontade. Porque o próprio Jesus ele nos diz assim, que do coração do homem procede os homicídios, procedem o adultério, procedem tanta coisa ruim. Então, é isso que estava acontecendo com Caim. Caim ele estava se deixando levar pelo domínio do mal. Ele não queria obedecer. Ele queria fazer segundo a sua vontade, porque se ele quisesse obedecer, ele ia parar e ouvir a voz do Senhor. E por causa da sua desobediência, da sua maldade, a terra não daria mais a sua força e também ele se tornaria fugitivo e errante na terra. Caim foi amaldiçoado diretamente juntamente, né, com a maldição da terra. E ele se escondeu da face do Senhor. Ou seja, a pessoa que se esconde do outro, não quer ser achado. Vamos lembrar de quando as crianças brincavam de esconde-esconde. Qual que é a função da criança? Não ser achado. Se ela não for achada, ela ganha o esconde-esconde. Mas aqui nós vemos que ele se escondeu da face do Senhor. Ele não queria, a partir do momento que ele não recebeu, que a sua oferta não foi recebida, ele não queria mais nada com Deus. Vamos dizer assim, se é desta maneira que eu não vou ser aceito, então também não quero mais ofertar mais nada a Deus, vou seguir a minha vida, vou viver a minha vida e que se dane o resto. Mas aquilo que ele praticou já não tinha mais retorno, já não tinha mais como reverter a situação. E quando o próprio Deus ele chega para Caim e pergunta, cadê o teu irmão Abel? Ele já responde com grosseria, ele sabendo o que ele tinha feito, ele responde para Deus dizendo assim, sou eu por acaso guardador do meu irmão? Né? Ou seja, eu tenho que cuidar da minha vida, ainda tenho que cuidar do meu irmão, para nós notarmos nestas palavras o quanto que a maldade já havia tomado conta do coração de Caim.
O quanto ele estava distante do Senhor e não estava interessado em se arrepender, não estava interessado em mudar essa situação. Deus ele estava dando chance para Caim, assim como Deus ele deu chance a Adão. Porque quando Adão se escondeu também de Deus, Deus ele foi atrás de Adão e perguntou: onde estás? E nós vemos que quando o Senhor procura Adão no jardim, ainda que Deus soubesse onde estava Adão, ele estava dando uma oportunidade para Adão se arrepender. E aqui na conversa que ele tem com Caim, nós vemos que Deus, ele também dá oportunidade para Caim. Se tu fizeres bem, não será aceito? Aonde está o teu irmão? Né? Então, mas a dureza do coração de Caim o leva a se distanciar do Senhor, se afastar de Deus, porque ele se escondeu da face do Senhor. E quando Caim diz que sua maldade era maior para ser perdoada, estava apenas pensando nas consequências e não no arrependimento, apenas remorso pelo que perdera. Então, assim nós podemos comparar, assim como Judas. Judas, quando ele viu que Jesus foi condenado, ele pega e vai lançar as ofertas lá no templo e dizendo aos sacerdotes: pequei contra um sangue inocente. Mas Jesus ainda estava vivo e ele não foi se humilhar na presença do Senhor para pedir perdão. Simplesmente ele fez como Caim e foi e se matou. Caim fugiu e foi viver a sua vida. Judas pegou e se matou. Então, o remorso não quer dizer que seja arrependimento. Aquele que arrepende, ele busca perdão, ele busca o Senhor e ele busca a transformação, ele busca a mudança. Então, nós precisamos realmente entender que as Escrituras Sagradas nos afirmam que Caim era do maligno. E quando a Escritura ela nos afirma que Caim era do maligno, nós temos que compreender que ele já andava antes mesmo de matar o seu irmão, as suas obras já não eram boas. Estava vivendo pelo vento, estava vivendo segundo o seu coração. E quando a Escritura nos diz que Caim ele era do maligno, ela nos diz essa palavra lá em 1 João, nas cartas de João, capítulo 3, versículo 12. E quando nós analisamos a próprias Escrituras, ela no mesmo capítulo, ela nos pergunta, e por que ele matou seu irmão? E a própria Bíblia responde, né? Porque suas obras eram más e do seu irmão justas. Então, nós precisamos ter cuidado com o sentimento, com a ira, porque a própria palavra do Senhor nos diz assim, que Deus ele não habita na ira. Que nós precisamos realmente tomar cuidado com a ira, porque a ira ela cega. E quando a ira cega, ela conduz o ser humano a praticar coisas abomináveis, porque o Senhor não habita na ira, mas a ira está também no coração dos tolos, né? Nós precisamos compreender isso. Então, e por que ele matou seu irmão? Porque suas obras eram más e do seu irmão eram justos. Então, nós precisamos estar atentos
com aquilo que as Escrituras nos mostram das pessoas, dos seus personagens, para que nós possamos compreender, porque a palavra de Deus, ela é uma espada afiada de dois gumes. Caim e seus descendentes, eles não desfrutaram do relacionamento com o Senhor. Ao fugir da face do Senhor, Caim foi e edificou uma cidade para si. Veja o coração de Caim. Foi viver a sua vida. Uma vida sem Deus, uma vida onde ele edificou para si e não retornou, como diz o ditado popular, não olhou mais para trás. E Lameque, um dos seus descendentes, ele se vangloria dos seus assassinatos. Ele matou 2 homens e confundiu a providência divina que Deus tinha colocado sobre a vida de Caim para que colocado aquele sinal para aquele que o encontrasse não o matasse. Lameque, ele além de ele se vangloriar, ele ainda acha que ele vai ser perdoado com maior glória ainda pelo que ele fez. E confundindo assim a providência divina com a impunidade. Ali, quando a palavra de Deus fala ali de Lameque, se encontra no capítulo 4 de Gênesis, né, versículo 23 e 24. Então, precisamos compreender que quando Deus ele estende a sua misericórdia, muitas das vezes sobre a vida do homem, deixando que ele viva, muitas das vezes assim, nós olhamos nos nossos dias quantas maldades acontecem também, e quantas impunidades, e muitas das vezes a gente espera a justiça, mas a justiça de Deus, a justiça da terra, ela não vem, mas a justiça de Deus muitas das vezes está pairada sobre a vida daquela pessoa para que ela venha a se arrepender. E muitas das vezes nós não compreendemos isso, e nós precisamos compreender através da palavra de Deus que o Senhor ele é misericórdia, que o Senhor ele dá chance ao homem. O homem ele não vai passar por inocente diante de Deus. Por isso Jesus ele diz na sua palavra, quando a última pessoa ouvir falar deste evangelho, aí virá o fim. O que quer dizer isso? Que o Senhor não terá o culpado por inocente. O Senhor ele virá buscar um povo transformado. O Senhor virá buscar um povo aonde realmente reconheceram os seus erros e se arrependeram. E quando nós vemos aqui Caim e a sua descendência andando longe do Senhor, nós precisamos prestar atenção que não foi falta não foi falta da misericórdia do Senhor. O Senhor tem dado chance, sim, ao homem. E quando nós olhamos ainda para as Escrituras, nós vemos assim que, embora Caim tenha pecado, trazendo violência, morte e tristeza, Deus permitiu que a sua vida fosse preservada. E o nosso querer como pessoas que são, como que eu posso dizer? Pessoas que estamos sujeitas ao pecado, o nosso querer nós desejamos muitas das vezes que Deus fizesse justiça ali na hora, destruindo também a Caim. Mas a Bíblia nos mostra que a misericórdia do Senhor, ela é muito grande. A própria Bíblia do Senhor, ela diz que a misericórdia do Senhor, ela é imensa.
Então a vida de Caim, Deus permitiu que a sua vida fosse preservada. E nós não podemos questionar o Senhor, porque o Senhor dá oportunidade para muitos, e muitos não reconhecem a oportunidade que recebe do Senhor. E tudo isso mostra a ação comum da graça, não a vida eterna. Deus estava derramando da sua graça sobre a vida de Caim, mas ali não era a vida eterna, porque ele foi viver longe do Senhor. Ele se distanciou do Senhor, se afastou do Senhor. Então nós temos que prestar atenção nisso. E esse benefício que Caim recebeu foi apenas a preservação da criação de Deus. Então, sob a ação desta graça, Caim e seus descendentes também receberam e desfrutaram da graça comum de Deus, sem ao menos reconhecê-lo como Senhor e sustentador da vida. Que a vida de Caim e seus descendentes possa nos mostrar claramente diante dos nossos olhos que temos que reconhecer o Senhor, que o Senhor ele tem realmente controle sobre a vida do homem. E ninguém vai poder dizer que perdeu a salvação porque o Senhor não deu oportunidade. Porque a cada um o Senhor dá oportunidade. E nós precisamos reconhecer que são os nossos caminhos, são a nossa maneira de viver, que nós escolhemos viver, é que nos conduzirá realmente a uma vida de salvação ou uma vida de perdição. Porque precisamos reconhecer que o Senhor, ele tem derramado da sua graça, da sua misericórdia sobre a face da terra. O homem e a mulher, ele só erra o caminho se andar segundo o seu coração. Venha meditar nesta palavra, neste momento, e venha realmente buscar do Senhor, porque o Senhor é aquele que tem vida, o Senhor é aquele que tem salvação para dar e tem dado oportunidade para cada um de nós. Medite neste momento, nesse estudo sobre a vida de Caim, e venha reconhecer que o Senhor, ele contempla tudo na face da terra. E apesar do homem caminhar sobre a face da terra, muitas das vezes de maneira errada, de maneira aonde fazem as suas próprias vontades, o Senhor, ele tem contemplado e tem deixado muitas vidas para serem confrontadas no dia do juízo. Deixa viver aqui sobre a face da terra, para que essa pessoa venha mudar, venha ser transformada. Mas muitos rejeitam a salvação, muitos viram as costas para o Senhor, assim como Caim virou as costas para o Senhor e foi viver a sua vida, porque Caim era do maligno. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.